Vivemos na era do descarte, onde o amor virou um produto de conveniência e os sentimentos são tratados como mercadorias com prazo de validade marcado. Nesse cenário de vitrines reluzentes, o amor vira mercadoria. Uns querem comprar, outros alugar, e tem quem leva para casa e depois aparece querendo trocar. As pessoas desejam a beleza da flor, mas fogem da responsabilidade de regá-la. Eles querem o bônus da companhia, mas recusam o ônus da convivência. O eu te amo tornou-se uma vírgula, uma frase automática dita entre um café e outro. Palavra que o vento leva sem peso, sem o lastro do sacrifício ou da permanência. A ética nos relacionamentos virou um conceito obsoleto para quem prefere a liberdade vazia de não pertencer a lugar nenhum. É mais fácil ir embora quando o primeiro conflito aparece do que ter a coragem de olhar no olho, conversar e gerar intimidade. O compromisso é visto como uma prisão, quando na verdade é o único solo onde a intimidade real consegue criar raízes. Hoje o que vemos são relacionamentos fracos, onde qualquer ruído vira briga porque não existe estrutura. Vive-se no limite do cansaço emocional, onde qualquer palavra mal interpretada ou um silêncio mais longo é motivo para o desmoronamento. As pessoas não conseguem mais ouvir o próprio silêncio. Elas precisam sempre estar conectadas nas redes sociais, no caos do mundo, julgando, apontando, comentando, comparando. Parece que se esquecem que elas têm vida própria. Elas esquecem de buscar a paz do próprio silêncio, de se conectar consigo mesmas antes de esperar que o outro faça o que elas não fazem. Esquecem de olhar para dentro porque estão muito envolvidas com o que acontece fora. Elas aguentam passar 12 horas nas redes sociais, mas não conseguem olhar nos olhos de quem dizem amar por 3 minutos. As palavras são ditas sem pensar, jogadas de qualquer jeito, sem nenhum respeito, as atitudes tomadas por impulso. Essa é a era da igualdade distorcida. A maioria acredita que empoderamento é adotar os vícios de descarte e frieza. Homens e mulheres esqueceram seu próprio poder. As pessoas perdem tempo na internet acompanhando mundos de ostentação, escravas de uma comparação que as impede de sustentar a própria realidade. Projetam o que não tem naquilo que vem em 2 minutos de stories. Quando casais famosos se separam, o mundo desaba, porque essa massa não aceita que a vida real acontece fora das câmeras. Julgam a intimidade alheia sem saber o que acontece nos bastidores de cada um quando as portas se fecham. A liquidez atinge a todos que não têm estrutura para lidar com a própria profundidade, quem dirá com a do outro. Essa geração é emocionalmente frágil. Nela nada pode ser profundo porque tudo dói, tudo vira tóxico ou abusivo na primeira tentativa de ajuste. Compram, compram e compram para preencher o vazio que nem elas sabem de onde vem. E por mais que tenham e comprem, continuam vazias, pois a raiz do problema é muito mais embaixo do que elas imaginam. Estão anestesiadas, mas eu estou consciente demais para trocar minha felicidade por distração. As pessoas estão tão fechadas em suas próprias dores que projetam isso no outro. Projetam o que não têm, o que não podem, o que não são. Em vez de buscarem evolução, estão se corrompendo para serem aceitas. E no final, tudo é sobre aceitação e pertencimento. Elas fazem de tudo para chamar atenção, mas não querem se dar a atenção, se melhorarem, evoluírem. As pessoas estão armadas porque elas não entendem o processo de se desarmarem para acolher o outro. Se tornam vítimas das próprias dores, em vez de protagonistas da própria história. Elas não aprenderam a arte de se entregar a alguém porque estão cada vez mais egoístas, tão vazias de si, cheias de caos, centradas em seus próprios egos que qualquer divergência é tida como um ataque pessoal e não como uma oportunidade de diálogo e de ajuste. Nas relações de hoje falta o nós, sobra o eu. No primeiro ruído, em vez de se buscar a sintonia, prefere-se trocar de estação. É a geração do bloqueio fácil, do término por mensagem, da fuga covarde diante da complexidade do outro. Briga-se por tudo porque no fundo nada é sólido o suficiente para suportar o peso da realidade. As pessoas querem um amor verdadeiro, mas não estão disponíveis nem dispostas a pagar seu preço. Querem amor de novela, romance de TV, onde o sorriso é constante e o conflito é inexistente. Mas o amor real exige conflitos e reajustes, sim. Existem conflitos reais, preocupações com os problemas do outro, que se tornam os próprios problemas quando a relação é real e não projetada nos próprios interesses. Existe o cuidado com o outro, a proteção, a lealdade incondicional um para com o outro.
E hoje em dia raramente vemos um casal raiz que enfrentem os obstáculos e os superem juntos. Hoje em dia é cada um que resolva o seu BO, porque só existe o meu e o seu, e não o nosso. Querem colocar preço no que tem valor e negociar tudo. É um tal de quanto dá, é meu, me dá. Mas qual o preço do respeito, da fidelidade, da presença e da confiança que a maioria não está disposta a cultivar? Preferem a solidão acompanhada de conexões superficiais do ficar por ficar, do que da constância de construir algo que dure. O cuidado não é um fardo, mas o privilégio de sustentar a única força que nos torna reais, a força do verdadeiro amor. Por isso valorizo o que vi em ti quando ninguém mais olhava. Enquanto o mundo se perde em discussões inúteis sobre a superfície, eu mergulhei no teu silêncio e compreendi teu oceano. Eu entendi que relacionamentos fortes não são aqueles que não têm ruídos, mas aquele onde o som da verdade é mais alto do que qualquer interferência externa. Para quem só quer o jardim pronto, qualquer vento é ameaça. Para quem ama a raiz, o vento é apenas o que nos faz cultivar a semente e arar a terra com ainda mais força. Por isso eu escolho a paciência que constrói a cumplicidade e o eu te amo que se ancora na rocha da presença. Escolho me guardar para o que é sagrado, pois sei que o meu valor é inegociável e meu tempo é um presente que não cabe em mãos rasas. Transformo assim cada segundo de espera na prova viva de que a nossa entrega foi o solo fértil onde a eternidade decidiu brotar. Vivemos na ditadura do agora, onde a espera é tida como demora e o processo é visto como perda de tempo. As pessoas querem colher o fruto sem sequer ter plantado a semente, querem a intimidade de décadas na velocidade de um clique. Ninguém mais tem paciência para o tempo de maturação do outro, para o silêncio necessário que precede a compreensão, para o cultivo lento que transforma dois estranhos em um destino compartilhado. Tudo é urgente, mas nada é profundo. Essa pressa cega mata a conquista, se perde fácil o encanto, pois o amor exige rito, exige o perder tempo para ganhar alma. Hoje, se o outro não entrega a perfeição imediata, ele é substituído. Não se cultiva mais o afeto. Tudo é a base de troca ou interesse, e assim consome-se o outro. E nesse consumo desenfreado, as pessoas esquecem que o que nasce rápido demais costuma não ter raiz para aguentar a primeira tempestade. Ninguém quer o processo da espera, porque esperar exige olhar os próprios conflitos, curar as próprias feridas e encarar as próprias carências. É mais fácil pular de galho em galho, vivendo apenas de entusiasmo, do que sustentar o tédio sagrado da rotina, a saudade, a demora no dia a dia e na constância onde o amor realmente se prova. O mundo desaprendeu que o que é valioso não se encontra pronto. Se constrói com paciência, dedicação e com a sabedoria de quem sabe que as coisas mais bonitas da vida levam tempo para florescer. Enquanto todos correm para a próxima novidade, eu escolhi ficar e desabrochar em tua vida. Escolhi o teu tempo, o teu ritmo, o teu processo, porque entendi que o amor não é uma corrida de 100 metros, mas um jardim que se planta para a vida inteira. E para quem sabe cultivar, a espera sabe que ela não é um sacrifício, é o adubo. Eu vi o que o mundo ignora, o que dá trabalho. Querem o pronto, o fácil, o favorável. É mais cômodo viver na superfície, onde a água é rasa e não há o risco de se afogar, mas também não há a chance de encontrar os tesouros que só existem no fundo. Enquanto todos buscam o brilho superficial do que é novo e fácil, não dá tempo de ter sentimentos. Eles nascem prematuros, de uma hora para outra, passam rápido e acabam na mesma velocidade com que começaram. Foi por isso que eu pirei quando me deparei com a tua profundidade. Eu vi a beleza naquilo que dá trabalho. Eu vi o processo antes dele acontecer e mesmo assim eu quis ficar. Em você eu vi presença e originalidade. No dia que você me olhou, eu soube que era você, porque enquanto a maioria se contentava com flores de plástico, você foi o único que foi em direção da flor certa, a flor de verdade. Você foi em direção àquela que carregava singularidade, verdade, e não foi só pela beleza, foi porque ela exalava vida, perfume e a mesma profundidade que tua alma pedia. Você a escolheu, você a olhou e disse, essa é minha. E que ainda que te desse trabalho e precisasse ser regada todos os dias, você ficaria com ela. Você não hesitou quando alguém retrucou. Essas daqui nunca morrem, nem dão trabalho de regar.
Você pode sumir, viajar. Quando você voltar, ela vai estar lá. Ela nem vai notar. Vai continuar intacta. Você quer trocar? E o choque da tua resposta me atravessou como um raio. Você respondeu: é claro que não. Essas não dão trabalho porque não são de verdade. Você é burro ou só tá tirando onda com a minha cara? Por acaso elas estão vivas? As flores de plástico não morrem, mas não morrem porque não têm vida. Isso não é óbvio para você? Como algo que não tem vida poderia morrer? Claro que eu não trocaria minha flor por açaí. O que açaí pode te fazer sentir? Nada. O plástico é mudo, é estéril, é uma mentira que se mantém intacta para não nos incomodar com a finitude. Mas essa daqui, essa flor real, ela está viva. Essa daqui eu sei que por menos tempo que possa durar, o tempo que ela estiver em minha presença vai ser fonte de alegria genuína. Eu vou poder olhar e contemplar a sua beleza, seu perfume, e quando eu regá-la, eu vou estar aprendendo sobre doação. Ao molhar a terra, eu aprendo que o amor não é sobre o que eu recebo, mas sobre o que eu sustento. Aprendo que a vida exige cuidado constante, que o cuidado de um dia pode ser o acalento de uma alma que nunca sentiu esse cuidado. O mundo tem medo de regar, tem medo de se empenhar por algo que pode morrer. Mas depois de tantas pedras, a vida me ensinou que o risco da perda é o que dá peso ao encontro. As pessoas preferem o plástico porque têm pavor da responsabilidade de manter algo vivo. Querem a estética da paixão sem o exercício da compaixão. Mas o que é uma sala cheia de flores de plástico senão um acúmulo de ilusão? Eu prefiro o teu jardim de raízes expostas, onde a terra suja as mãos, onde o tempo de espera dói, onde a saudade aperta, mas onde cada milímetro de crescimento é uma vitória, é um recado dos céus que eu estou no caminho certo. Eu prefiro a ação do cuidado, prefiro que alguém olhe para mim e diga: eu me importo o suficiente para não te deixar secar, do que a promessa vazia do não precisa regar, nunca vai morrer. Eu prefiro aceitar que o amor dá trabalho, sim, mas é o único trabalho que nos torna verdadeiramente humanos. Aquelas palavras ficaram ecoando, desnudando a pobreza da nossa era. E eu me apaixonei perdidamente por essa profundidade que se fundia à minha alma etérea. Por isso escolhi as tuas raízes, mesmo cobertas de terra, porque naquelas raízes embaixo da terra, nelas residia a única coisa que a superficialidade jamais poderá oferecer: a vida como ela é, real, imperfeita, e ainda que efêmera, ela é transbordante, e é com a vida que eu aprendo a amar. O amor é uma construção contínua, um organismo vivo que se renova a cada amanhecer. O amor me ensina que a beleza não está na imobilidade da perfeição, mas no movimento da transformação. Enquanto o mundo se contenta com o que é estático e fácil, eu entendo que o amor é o aprendizado da percepção. Ao regar o que é real, eu aprendo sobre a delicadeza de notar os pequenos sinais, uma folha nova que nasce, a inclinação em direção à luz, a força silenciosa que faz a raiz romper a terra. O amor me ensina que o cuidado não é um fardo, mas o privilégio de participar do florescimento de outra pessoa. É nessa entrega que a gente descobre que nada é mais vivo do que o compromisso de permanecer. O amor real me mostra que a alegria não nasce do que recebemos pronto, mas do que cultivamos no processo. Há uma dignidade profunda em ser ético, em ser porto seguro, em decidir que aquele laço vale cada minuto de dedicação. Há uma beleza extraordinária em ser fiel ao que sentimos. Amar o que vive é celebrar a capacidade de superação, ao invés de focar e agradecer apenas pelos momentos fáceis. O amor me mostra no dia a dia que a verdadeira celebração vem do reconhecimento da nossa força interior e da capacidade de crescer através das dificuldades. É ver que depois de uma estação difícil, a vida sempre encontra um caminho para brotar com mais vigor. O amor me ensina que a felicidade mora na presença, no brilho dos olhos de quem se sente visto de verdade, na paz de saber que existe um lugar onde a gente não precisa de filtros para ser aceito. Por isso eu escolho o esforço que gera vida, escolho a paciência que gera confiança, escolho o eu te amo que carrega o peso da nossa história e o frescor da promessa renovada. Porque o amor, quando é cultivado com verdade, não apenas sobrevive ao tempo, ele se torna o próprio tempo, transformando cada segundo de espera no milagre da renovação. Sigo na certeza inabalável de saber que enquanto eu cuidava de ti, você me devolvia a minha própria alma.
Essa sim é a nossa história, uma história que o tempo jamais conseguirá apagar. Eu te amo, boy. Sua Isa. 2 de janeiro de 2026.